2 Coríntios 5, a partir do verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém que conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, cooperando também com ele, capítulo 6, verso 1. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvite em tempo aceitável, socorrite no dia da salvação, e eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versos 1 e 2. Vamos orar. Senhor Deus bondoso Pai, a Tua palavra que já foi lida neste lugar, e eu peço que ela tenha espaço de primazia, espaço fundamental e de fundamento neste culto. Que ela seja o alicerce da palavra a ser pregada, e que ela seja o fundamento no qual cada mulher aqui vai alicerçar a sua história de vida. Muito obrigado, Deus, porque vivemos hoje um novo tempo. Depois de Cristo, depois da cruz, temos com o Senhor Jesus uma nova história. Nos dê a certeza desta mensagem, a convicção dessa esperança, e nos dê o privilégio de sermos anunciadores dessa boa palavra. Assim nós oramos porque cremos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Irmãos, não é possível ler 2 Coríntios capítulo 5 e não se emocionar com a história do apóstolo Paulo contando de novo a história da sua conversão. Paulo está refletindo um pouco da sua história com a igreja de Corinto. Uma igreja que está com muitos problemas teológicos, muitos desvios doutrinários. Você tem contendas, dissensões, você tem fornicação, você tem um rapaz dormindo com a mulher do seu pai, você tem um problema de línguas, estão falando em línguas, mas ninguém entende o que está sendo dito, não há intérprete. Há uma briga porque tem gente que acha que o dom do outro é melhor do que o dele, e ele acha que o dom dele é pequenininho, então ele quer ter o dom do outro. É mais ou menos o que o irmão Lédice disse, bom é ser homem, não é? Ser mulher é ser ruim. Era todo esse tipo de descompasso que estava na mente daquela igreja. O apóstolo Paulo, preocupado com isso, então escreve uma segunda carta, pois na primeira ele combateu e refutou todos os desvios doutrinários, e exortou e ensinou corretamente, inclusive a questão do culto aos ídolos. Mas agora Paulo vai dizer que sentido tem a igreja que não seja viver após o novo nascimento, o sentido de ser uma nova criatura. Paulo então vai contar a história de sua vida e a história de sua fé, dizendo que após o seu encontro com Cristo, tudo mudou. Paulo fala de uma vida numa nova dimensão. Eu quero colocar o primeiro slide, se eu conseguir colocar o primeiro slide dessa noite, e dizer para os irmãos que Paulo viveu uma nova dimensão do tempo, colocando que na primeira dimensão que ele conta àquela igreja de sua conversão, é que ele viveu um novo tempo de temor e amor. É o primeiro ponto, pode passar, é o primeiro ponto dessa noite, uma nova dimensão de temor e amor. Vá, por favor, ao próximo slide, veja comigo 2 versículos. Eu não sei se vai dar para ler aqui, bem resumido, mas aí os irmãos podem acompanhar. 2 Coríntios 5,11, ele disse, assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Eu gosto da expressão, irmãos, o temor que se deve ao Senhor, porque Paulo sabe o que significa temer ao Senhor. Paulo é um miserável perdido.
Paulo é um homem que estava totalmente no pecado e totalmente fora da visão do Senhor, tentando ser um zeloso religioso. Ele estava afrontando o evangelho e a própria mensagem do discípulo de Jesus. Você se lembra que o grande Estevão, macho do evangelho, é na verdade morto aos pés do apóstolo Paulo. Após apedrejarem Estevão, aqueles homens que fizeram aquele tamanho mal à fé cristã, pegaram as roupas e depositaram aos pés de quem? Do apóstolo Paulo. Paulo, com o espírito tão vingativo que tem, e tão, naquele momento horroroso e maquiavélico que tem, ele pega cartas de prisão e vai para Damasco, no sentido de ir a Damasco, para procurar perseguir cristãos. Mas é interessante como Deus tem a capacidade de amar e perdoar pecadores, e escolher pessoas para usá-los para a obra dele. Então, no meio do caminho, Paulo, na sua cavalgadura, vê uma luz, ouve uma voz, e ele cai naquele momento com o impacto daquela luz, ao som daquela voz, e a voz dizia: Saulo, Saulo, por quê? Me persegues. Era um perseguidor do evangelho. Ele disse: que voz que fala comigo? Quem é que fala comigo? E a voz vai dizer assim: eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu imagino o espanto de horror do apóstolo Paulo. Ele querendo zelar pelo evangelho, querendo zelar pela religião dele, querendo zelar pelos ensinos da lei, de repente descobre que aquela voz, que aquele som e que aquela mensagem, então agora revelada lá na cruz do Calvário, era o próprio Cristo. Imagina, Lédio, o espanto. Eu tão zeloso, tão cuidadoso, matando esses que estão seguindo essa seita, descubro agora que aquele homem da cruz é o Messias prometido. Para não ter dúvida disso, ele fica cego, surdo, mudo e desencantado. Vai até Ananias e chega lá, então, somente na oração do servo de Deus, ele restaura a visão. Para lembrá-lo que em Cristo ele é o que, irmãos? Uma nova criatura. Daquele dia em diante, nunca mais aquele homem caminhou fora do temor do Senhor. No dia em que ouviu a voz de Jesus Cristo, o Senhor, o Messias, ele pôde entender o que significa o temor do Senhor. Quantos de nós perdemos na dimensão do tempo, na dimensão de ser uma nova criatura, a ideia de que temos que ter ainda o temor do Senhor, celebrar o nome de Jesus com temor e tremor, anunciar a palavra do Senhor com temor e com o poder que ela tem, anunciar àquele que não conhece Jesus: o nome de Jesus é poder. Perdemos a dimensão, mas o apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo contou à igreja de Corinto que o fato dele ser uma nova criatura e o fato dele viver numa nova dimensão espiritual e de ter um novo relacionamento com o Cristo vivo, e que tudo isso, disse Paulo, passou pelo temor pelo qual ele se relaciona com o Senhor. 2 Coríntios 5,11, sabendo o temor que se deve ao Senhor. Mas a segunda coisa, irmãos, 2 Coríntios 5,14, que eu coloco como dimensão que fez com que o apóstolo Paulo se relacionasse com Deus e mostrasse à igreja de Corinto o quanto ele amava Jesus. Ele dizia: o fruto de sua ação e o fruto do seu ministério. 2 Coríntios 5,14, a frase diz: porque o amor de Cristo nos constrange. Vamos repetir todos juntos? Pois o amor de Cristo... Quanto constrangimento tinha Paulo ao pensar que ele, um miserável e perdido pecador, fora alvo do amor de Deus. Eu que matei as pessoas que o Senhor amava, eu que matei, e perdoa aqui a expressão, mas ela é legítima, eu que matei aquele santo homem de Deus, Estevão. Como o Senhor pode ter misericórdia de mim? Como o Senhor pode ser um Deus compassivo para comigo? O Senhor se dirigindo a mim, um pecador perdido, e dizendo que me ama, como pode? E ele disse: eu estou aqui hoje trazendo a mensagem a você, ó igreja de Corinto, porque o amor de Cristo nos constrange. Muita gente é constrangida quando a Rita liga e diz: menina, você não está vindo na aula não. Muita gente é constrangida a servir, porque a líder diz: ó, venha servir, porque Deus vai cobrar aí o seu talento. Muita gente é constrangida a servir, porque o pastor então pede, implora: vamos fazer alguma coisa pelo amor de Deus. O apóstolo Paulo disse: eu não sou impulsionado pelos telefonemas, pelos WhatsApps, eu não sou impulsionado pelos puxões de orelha de minha liderança, eu não sou impulsionado pela cobrança dos meus relatórios, eu não sou impulsionado pela minha líder de turma, eu tenho uma impulsão, eu tenho um mover. O amor de Cristo me constrange. Todos os dias que eu olho para aquela cruz, eu sinto constrangimento e vergonha dos meus pecados. Todo dia que eu olho para aquela cruz, eu sinto, na verdade, o horror e a vergonha de quem eu sou. E eu vou dizer a você: o amor de Cristo me constrange.
Quando Paulo encontrou com Cristo ali, naquela queda de sua cavalgadura, ele nunca mais foi a mesma pessoa, porque naquele dia ele disse: o temor do Senhor está sobre mim, porque Ele é o Senhor do céu e da terra, Ele é o Senhor Criador do universo, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Ele é o perdoador dos pecados, Ele é o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida por mim, para que eu, pecador, não pereça, mas tenha o que, irmãos? A vida eterna. O apóstolo Paulo não troca a sua motivação por nenhuma outra motivação. Ele não precisa de outra. Ele tem uma e única motivação: eu temo a Deus e o amor de Cristo me constrange. Mas quando perguntavam à igreja de Corinto qual era a motivação do apóstolo Paulo ser quem ele é e viver numa dimensão tão diferente da religião vazia que ele então operava, ele disse: eu tenho um segundo motivo. Eu tenho um novo modo de viver. Abra comigo 2 Coríntios capítulo 5, veja o verso 15. Pode colocar o próximo ponto, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, diz assim o texto: e Ele morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O texto está no próprio slide, meu irmão. Você pode passar o ponto e logo depois eu coloquei o texto. Vamos voltar no slide? Isso, pode passar. Pode passar. Isso, um novo modo de viver. Agora coloca o texto para nós lermos juntos. Isso, sempre o texto está aí, meu irmão. Vamos lá, junto agora, irmãos, todas as irmãs comigo, vamos lá? E Ele morreu por todos, para que... mas para aqueles... Eu fico imaginando a gratidão do apóstolo Paulo poder dizer isso. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para quem? Eita, que vida egoísta que Paulo vivia, hein? Eu me amo, já não posso mais viver sem mim. Que sujeito egoísta. Mas num dia em que ele foi crucificado na cruz, ele disse: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo. Ele passou a viver por Jesus. Ao contar a história de sua vida para a sua família, hoje você precisa sair daqui para dizer: eu vivo por Jesus, eu vivo porque Jesus me fez viver, eu vivo porque Jesus é a razão da minha vida, eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para honrar e glorificar o nome do Senhor. Eu estou com Paulo, 1 Coríntios 10, 31, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Paulo apresenta claramente suas cartas credenciais de uma nova criatura, quando ele diz que na nova dimensão de vida, na nova dimensão do tempo em que ele vive, da vida que ele vive, ele tem sim, irmãos, evidentemente, um novo modo de viver. Eu não vivo para dentro, eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para fora. Naquele momento, Paulo está dizendo que Deus é Senhor da sua vida. Naquele momento, Paulo está dizendo que Deus é o Senhor dos valores dele, dos recursos dele, do dinheiro dele, das tendas que ele faz, de tudo que ele é. Ele está dizendo que Deus é Senhor da sua família. Ele está dizendo que Deus é Senhor das suas metas, e sua meta é estar com o Senhor. Ele está dizendo que Deus é Senhor de suas realizações e de seus projetos pessoais. E Deus é o dono de todos os recursos que Ele detém na mão, e que todos os recursos que Ele tem são para a glória do Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Eu não sei para quem você vive, irmãos, mas Paulo tinha uma vida voltada para Jesus, e ele vai contar isso à igreja de Corinto, e vai dizer: isso me fez viver, Cristo me fez viver numa nova dimensão. Terceiro aspecto, irmãos, pode colocar na tela. Paulo fala agora que além de um novo jeito de viver, ele tem um novo jeito de ver o mundo. Está lá o terceiro ponto, um novo jeito de ver o mundo. Paulo absolutamente mostra como sua visão de mundo mudou quando ele olhou para Jesus e percebeu aquele amor constrangedor. Aquele amor que ama quem não merece. Aquele amor que ama quem não faz nada para merecer. Aquele amor que vem na direção de quem não caminha na direção de Deus. Quando Paulo percebeu esse amor, irmãos, ele passa a ver o mundo e perceber o mundo de uma outra maneira. Veja os versos 16, pode passar o slide, está no texto, está lá na tela. 2 Coríntios 5, 16 e 17. Vamos ler todas juntas, todos nós, homens e mulheres, todos juntos? De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Todos, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Destaco, irmãos, a primeira linha, a segunda linha do versículo lá em cima. De modo que agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista o que, irmãos? Humano. Paulo ganhou um novo olhar. Era um olhar de detalhes. Era um olhar para perceber a humanidade como perdida.
era um olhar para perceber e notar o homem no meio do pecado. Era um olhar com novas dimensões, eram dimensões do Espírito. Paulo olha para a pessoa que está do seu lado e diz: pecador perdido, pecador perdido, pecador perdido, gente sem Jesus. É como se Paulo olhasse para o mundo inteiro e dissesse: Deus tem muito povo nesse mundo, mas ainda tem muito povo sem Deus. Por isso Paulo entrou naqueles barcos, naufragou em tempestades, foi picado por serpentes, irmãos, foi humilhado das prisões, porque Paulo olhava para as nações e para as pessoas e dizia: enquanto não ouvirem do Evangelho, eles são pecadores perdidos. Paulo tinha um novo olhar para o mundo, é um novo ponto de vista. Hoje parece que nós olhamos para as pessoas e achamos que elas estão cheias de razão. Hoje nós olhamos para alguns outros que professam outros tipos de religião e muitos já acreditam que aquelas pessoas estão salvas. Irmãos, a Bíblia diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado pelo qual devamos ser salvos, é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quando nós temos essa dimensão, nós temos a absoluta certeza de que precisamos fazer mais, de que precisamos nos doar mais, de que precisamos, como disse a Maria Cruz aqui, ofertar comissões, participar comissões, não somente dar os nossos recursos, mas dar as nossas próprias vidas. Esses dias aí, tem uns, não sei se 20 dias, eu estou perdido no calendário, eu estou girando 24 horas, irmãos, quem me vê aí, acho que eu estou nessa câmera aqui todo dia. Eu comecei a pregar aqui, foi terça, não foi? Terça eu preguei, quarta preguei, quinta preguei na formatura dos homens, sábado, domingo, estou aqui. Tem hora que eu nem sei onde eu estou assim, Deus tem me usado. Deus tem me usado. Fui lá para o Espírito Santo, voltei, dormi no avião. Quando eu acordei no avião, eu pensei: Senhor, eu estou aonde, que voo que eu estou fazendo? Eu estava perdido. Aí eu olhei no celular, a minha memória, o celular: vá para o seminário, você tem curso 8 horas. Que memória boa, graças a Deus. Eu estava perdido. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu vejo que o apóstolo Paulo se deixou queimar por Jesus, porque ele não estava preocupado mais consigo mesmo, e ele não tinha mais um olhar humano, um olhar de homens, ele tinha um olhar de Deus. Quando Paulo olhou para Jesus a primeira vez, ele achou que Jesus era o chefe de uma seita. Ele achou que nós, cristãos, éramos uma seita. E ele começou a matar cada um dessa seita. Mas o dia que ele entendeu aquela cruz erguida lá no Calvário, e que ouviu o próprio Espírito Santo dizer: aquele é Jesus Cristo, Senhor, ele entendeu que aquele era o Filho de Deus que veio dar a sua vida em resgate de muitos. Amém, irmãos? Naquele dia em que Paulo compreendeu essa mensagem, com esse novo olhar, ele pôde dizer àquela igreja: vocês precisam olhar para as pessoas, vocês precisam olhar para o mundo com esta nova dimensão de que eles estavam perdidos, mas em Cristo eles podem ser resgatados. E o que isso mudou, irmãos? Isso deu a Paulo, em quarto lugar, uma nova mensagem. Ele tinha agora um novo jeito de se relacionar com Deus. Essa nova maneira de se relacionar com Deus era simples e simplificada. Ela estava postada e posicionada na cruz do Calvário. Pode colocar o próximo slide, por favor. Quando Paulo vai desenvolver esse novo jeito de se relacionar com Deus, ele vai destacar isso nos versos 18 e 19 desta carta. Versos 18 e 19, pode passar por gentileza. Está lá na tela, não é? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Pensa num homem separado de Deus, dividido de Deus, afastado de Deus. Somos nós e todos nós. Mas quando o apóstolo Paulo olhou para a igreja de Corinto, ele disse: nós temos reconciliação com Cristo, com Deus, por causa de Cristo. Não é? Paulo vai dizer que, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Não é? Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Os nossos pecados nos colocam em conflito com Deus. Como é que um Deus santo vai se aproximar de um homem pecador? Só pela cruz, só pelo sangue de Jesus. Quando o apóstolo Paulo percebe essa nova relação com Deus, o que Paulo faz? Ele troca a religião e a religiosidade, irmãos, por tudo aquilo que tem valor na vida cristã. Paulo disse: eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais, nas regiões celestiais que ele conquistou. Ele está dizendo para aquela igreja: eu tenho livre acesso à sala do trono, sem intermediários, sem dinheiro, graça sobre graça. Eu tenho, disse Paulo, meu nome escrito no livro da vida. Paulo disse: eu tenho agora um dom, eu tenho dons, a igreja tem os dons do Espírito Santo, graça de Deus sobre a igreja. Paulo disse: o reino de Deus e do seu Cristo passou a nós e a todos os homens. Paulo disse: fomos feitos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Mas a grande mensagem, Paulo disse: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não dá para ser a mesma pessoa.
Não dá para ouvir tudo isso, entender tudo isso, acordar do mesmo jeito. Você acorda, entenda, irmãos, possuído por uma glória, por um temor e por uma motivação que está no Evangelho. Porque Paulo disse, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquela cédula de pecado, aquela vergonha de horror, aquele inimigo que apontava o dedo todo dia e dizia, você sem vergonha, você é pecador, você é adúltero, você é mentiroso. Todo dia o diabo apontando o dedo. Hoje você olha para o diabo e diz, baixa esse dedo, diabo proça. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Este é o sentimento que Paulo quer passar àquela igreja. Essa é a expectativa que nós precisamos passar ao mundo. E esta é a mensagem que ele pregou. Reconciliação. Repita comigo. Reconciliação. Marido e mulher brigado. Ih, deu ruim. É biquinho para um lado, biquinho para o outro. Mas quando está reconciliado, haja dinheiro para viajar pelo mundo, hein? Meu Deus. Coisa boa. Eu fico só vendo a Débora lá. Todo ano aniversário de casamento. Hotel para cá, hotel para lá, hotel para lá. Eu, inveja santa. Reconciliado. Agora vai dormir brigado para ver. Não dá nada. A mensagem da reconciliação é fator determinante. Eu e Deus juntinhos. E ninguém nos pode separar mais. Paulo nunca mais dormiu, irmão, se acordou do mesmo jeito. Quinto lugar, eu vou terminando. Que coisa linda, irmãos. Paulo nos disse, há um novo ministério que Deus nos confiou. Se eu estou reconciliado com Deus, agora eu tenho uma responsabilidade. Eu preciso dizer para todo mundo que eu não sou exclusivo, eu não sou o único. Deus quer reconciliar todo mundo com Ele. 2 Coríntios 5, 18, a partir do 18 e 19, mas eu vou ficar com o 20. Pode passar o texto, por favor. O versículo 20, né? 2 Coríntios 5, 20 diz assim, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Fazemos o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se. Reconciliem-se com Deus. Né? Reconciliem-se. Está lá no versículo de cima, lá. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Esta é a nossa mensagem. Este é o conteúdo da nossa mensagem. Esta é a palavra que nós pregaremos e anunciaremos a todo aquele que ainda não conhece Jesus. Há muita gente em conflito com Deus, brigando com Deus, chateado com Deus, sem conhecer o amor de Deus. A nossa responsabilidade é reconciliados, recebendo graciosamente na cruz essa reconciliação. Sejamos embaixadores, embaixatrizes, sejamos mensageiras reais desta mensagem. Anunciamos a Cristo. Não importa, irmãos, não importa o dom que você tem, o talento que você recebeu, se tão pouco, se muito, se um, se centenas de dons. O mais importante é que a mensagem de reconciliação foi dada a todos nós cristãos, para que levemos esta mensagem de salvação a todo aquele que a Cristo não conhece. Que sentido faz receber essa sementeira toda e guardá-la para si? Que sentido faria para mim subir naquele avião e ir para Minas Gerais, fazer um curso lá de 4, 5 dias, em detrimento da minha esposa e filhos? Se eu não pegasse aqueles materiais e colocasse na minha bolsa, e não subisse, né, Silvio, aquele quarto andar, e trouxesse essa semente para cá, e hoje eu vejo quantas sementes estão aqui, fruto de todos vocês que subiram lá naquele quarto andar. Porque os que receberam, irmãos, né, Rita, não comeram as sementes, plantaram as sementes. Se você hoje recebeu essa inspiração e esta mensagem, Paulo está dizendo, continue vivendo nesta dimensão, reconciliado, leve e anuncie a mensagem da reconciliação. Eu queria cantar Deixa Deus Te Usar, hein? A gente vai repetir essa canção. Eu queria, não sei se vocês escolheram outra, aí vai orando aí, mas tenha misericórdia de mim. Deixa Deus te usar. Se você não for usado para levar essa semente, irmãos, muitos vão ficar sem ouvir essa mensagem. A transformação que mulheres sofreram aqui hoje precisa ser compartilhada por todas as mulheres desse bairro. Como faremos isso? Nós somos portadores dessa mensagem. Aí eu termino aquilo que Rita pediu. Rita disse, tema do culto, um novo tempo. Eu disse, o que isso aqui tem a ver com o novo tempo? Paulo disse, vamos terminar, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Pode colocar, é o último ponto, 2 Coríntios 6, 2. É isso aí. Vamos ler todos juntos, toda a igreja? Pois ele diz, eu o vi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Esse versículo parece fácil de interpretar, não parece? Parece fácil. Não é. Pelo Espírito,
É fácil, porque o Espírito vai chegar e vai dizer o que ele significa. E eu creio nisso. Iluminação é do Espírito. Mas eu fui lá à tarde, um pouquinho, quando orava, me preparava para falar a vocês. Eu voltei ao texto. A gente sempre tem uma coisa nova no texto, né? Sempre tem. A Bíblia diz, a palavra de Deus é viva, né? E eu fui pensar, os dois tempos ali são o mesmo tempo? Eu pensei no Cronos, o tempo dos gregos, o grego Cronos. Eu tinha 1 ano de idade, 51 anos atrás. Hoje eu tenho 52 anos. O tempo passou, hein? Passou. Cabelos brancos. Estou casado com aquela mulher, já tem 27 anos. E hoje fui ver meu filho viajar, vi um homem forte, malhado, bonito. Disse, veio de mim esse negócio todo aí, sabe? O tempo passou. Mas esse é o Cronos. Esse é o Cronos. O Cronos é o dia que Deus faz, a gente vai vivendo e vai existindo. Ele começa um dia e um dia termina. Cronos. Se eu morrer com meus 80 anos, você diz, esse é o Cronos do pastor. Ligaram o cronômetro no ano 0 dele. E no ano 80, lá o nosso pastor se foi, ele está com Jesus. Não é este o tempo aí não. Nem de longe. Paulo sabia o que queria dizer. Ele não falava do Cronos. Ele usa uma expressão chamada kairos. E você sabe qual é. A palavra kairos, ouvir, eu ouvi no tempo favorável é o tempo oportuno. A hora é agora. Para você que perdeu todos os dias da sua vida pensando em fazer o curso e não fez, perdeu tempo. Perdeu kairos. Tempo que não volta mais. Oportunidade. Às vezes sentou-se alguém do seu lado no avião, você olhou para ele, nem sabe o estado dele, mas Deus tinha colocado ele lá, porque sabia que você era cristão e está contando com você para levar a mensagem de salvação. O avião desceu, ele foi-se embora, você olhou, eu não falei nada. Não é Cronos, é Kairos. Você perdeu a oportunidade. Ao terminar essa mensagem, digo, por que Paulo tornou-se um homem diferente? Porque Paulo disse, eu vou viver neste Cronos, mas nunca vou perder quem eu sou. Eu nunca perderei as oportunidades. Deus me socorreu quando eu estava perdido. E enquanto eu puder, diz ele, eu vou viver para anunciar tão grande salvação. Qual é o dia? Ele disse, todo dia. Qual é a hora? É agora. Toda hora é dia de viver Jesus. Todo dia é dia de amar Jesus. E todo dia é dia de tomar uma decisão. Todos os dias quando você acordar, você vai dizer, é mais um Cronos. Mas o Kairos é único. Porque hoje é que dia? Porque 4 de julho. 4 de julho de 2022. Vai terminar daqui a pouco. Ele nunca mais vai voltar. Ele é um dia que se foi. É isso que é Kairos. Oportunidade que pode não voltar mais.